Bom dia, espero que todo mundo esteja assim, ó, bem. E tia Luciana veio aqui para apresentar a proposta de atividade de hoje, certo? E lembrando o nosso projeto, tá bom? Nosso projeto de leitura, né? Vamos ler bastante, todos os gêneros, né? Dá uma ênfasezinha nas fábulas, né? Que a gente já trabalha bastante. E vamos adquirir esse prazer de ler, porque a gente, ó, vai ser excelentes leitores, a gente vai conseguir falar muito bem, a gente vai conseguir escrever muito bem, a gente vai conseguir imaginar muito bem, né? Porque a leitura nos proporciona isso, certo? E a atividade de hoje de português, começando com português, nós vamos trabalhar o uso dos porquês, né? Revisar, porque a gente já estudou. O primeiro porquê é esse porquê que está aparecendo aí, porquê separado e sem acento, que é aquele que a gente utiliza no início de uma pergunta, de uma frase interrogativa, né? Que é quando a gente vai fazer uma pergunta. Por que você não fez a tarefa? Né? Eu fiz uma pergunta. Já o porquê separado e com acento, ele é utilizado também para pergunta, só que no final de pergunta. Tem gente que só faz o porquê, só usa o porquê no final da pergunta. Não fez a tarefa por quê? Né? Então é o separado e com acento. Separado e sem acento no final, no início de frase interrogativa. Separado e com acento no final de frase interrogativa, no final de pergunta, certo? O porquê junto e sem acento é no início de resposta. Porque viajei. Quando eu respondi, não fez a tarefa por quê? Porque viajei. Então, esse porquê aí, ele é junto e sem acento, tá certo? Então, já vimos 3 porquês, tá? E o último porquê é o porquê junto, mas com o acento. É quando você pode substituir esse porquê pela palavra motivo ou razão. Não fiz porque estava cansado. Não fiz por motivo, por que razão, certo? Então a gente utiliza esse porquê. Ele geralmente vem no meio da resposta, tá? O porquê, que indica motivo ou razão, quer significar isso aí. Então, 4 porquês que vocês precisam entender. 2 são separados e 2 são juntos. Os separados são para frases interrogativas, ou seja, para pergunta. O porquê separado sem acento no início de frase interrogativa, o porquê separado com acento no final de frase interrogativa. O porquê junto e sem acento é no início da resposta. O porquê junto e com acento é quando indica motivo ou razão, e geralmente ele vem no meio da resposta, certo? Da frase. Então, a partir daí tem várias frases que vocês vão ler, vão entender e vão colocar o porquê correto, certo? Então, a atividade todinha é nesse estilo aí. Vocês vão utilizar o porquê corretamente. A segunda proposta é de matemática. Como a gente está trabalhando muita multiplicação, né? Para que a gente fixe bem muito isso aí. Temos aí um probleminha que diz o seguinte. Um baralho tem 52 cartas. Um jogo exige que se distribua todas as cartas, né? E todos os participantes recebam o mesmo número de cartas. Quando a gente joga trunfo, essas coisas, a gente distribui a mesma quantidade de cartas. Letra A. Este jogo pode ter 2 participantes. Por quê? Aí você vai dizer. Este jogo pode ter 3 participantes. Por quê? Este jogo pode ter 4 participantes. Você vai dizer se sim e por quê. Este jogo pode ter 5 participantes, se sim ou se não e por quê. Então, você vai pensar nisso aí e vai responder. Aí tem uma escola de natação, Nade Bem, há 63 alunos que foram distribuídos, lembra aí o que é distribuir, em 7 turmas diferentes. Foi matriculado 63 e eles distribuíram em 7 turmas, para não ficar muita gente. Todas as turmas têm o mesmo número de alunos. Aí vem a pergunta. Quantos alunos há em cada turma? Então, eu vou o quê? Dividir esses alunos, né? Os 63 alunos em 7 turmas, para ver quanto é que dá, tá? E se fossem 56 alunos distribuídos em 8 turmas? Então, eu vou dividir os 56 alunos por 8. E se fossem 81 alunos divididos em 9 turmas? Então, eu vou dividir 81 por 8. Então, os problemas seguem esse nível aí. A gente tem mais 2 probleminhas que vocês vão ler, analisar, pensar direitinho e responder, tá bom? Qualquer dúvida, chama no privado, tá bom? E leitura, gente. Vamos ler bastante. Aproveitar nosso tempo livre pra gente ler, ó, e viajar na leitura. Um beijinho e até a próxima aula.